Seja muito bem-vindo à nossa aula de modelo de comissionamento de vendas para empresas de alto crescimento. Bora lá! Primeira coisa que você precisa entender na hora que a gente está falando sobre como comissionar, ou seja, como incentivar o time, é que não adianta você ficar se preocupando, pô, como que eu engajo meu time, vou fazer uma campanha não sei o quê, vou dar camiseta para todo mundo, vou comprar não sei o quê. Galera, não adianta. O mais importante aqui é você primeiro resolver a parte de dinheiro, porque afinal, se as pessoas não gostassem de dinheiro, certamente elas não teriam escolhido a carreira em vendas, que é quem tem os modelos comissionados, né? No começo de uma mudança de paradigma, né? Uma das coisas que vão quebrar um pouco aqui a lógica do que a gente está fazendo, que normalmente as empresas fazem, é essa visão do que é um modelo tradicional de comissionamento e o que essas empresas fazem, inclusive a gente aqui no G4, para crescer e para ter um time ali vibrante e direcionado para o local certo, né? Então, pensa que quando a gente está falando de comissão, normalmente essa comissão vem aquele tradicional de como a gente remunera vendedor. Lembra? Ele ganha 1%, 2%, 3%, 10% do resultado que ele vender. E é um pouco a mudança disso aqui que a gente propõe e que você vai aprender nessa aula. O nosso jogo é tentar unir os interesses, tanto da pessoa cada vez mais com os da empresa. Então, à medida que a empresa muda, a pessoa também seja capaz de assimilar essa mudança e colaborar com ela, obviamente. Então, ao invés da gente remunerar a pessoa em cima do quanto ela vende e um percentual disto, a gente atrela isso a uma meta. Já tem a primeira mudança de paradigma aqui, mas eu vou te explicar, fica tranquilo, eu sei que parece complexo olhando assim. Qual que é a primeira coisa para você entender esse modelo? É você entender um termo simples aqui que eu vou falar várias vezes ao longo da aula. O primeiro deles é o que é remuneração fixa. Esse é o famoso fixo, como a galera fala, né? Então, independente do que acontecer, lá todo mês vai cair o salário lá na conta do vendedor ou da vendedora. Já a remuneração variável vai de encontro com o que eu falei antes. De acordo com quanto a pessoa atingir da meta proposta naquele período, que pode ser um mês, pode ser 3, pode ser 6 meses, ela vai ser remunerada, certo? Então, essa é a diferença e esses são os conceitos. Bom, um dos erros comuns, e eu não vou dizer nem que é um erro, é um equívoco às vezes, a gente não sabe e acaba cometendo alguns erros ao longo do processo de construção de um modelo de compensação, né? Um modelo de comissionamento dos times. Esse erro comum é a gente não pensar por que nasceu esse modelo. O modelo de variável, no fim do dia, ele é uma forma que você tem de incentivar o seu time, seja ele qual for, mas aqui a gente está falando de vendas, né? Incentivar ele em direção de algo que é bom para a empresa, como vender mais, ou gerar mais caixa, ou gerar mais lucro, etc. Certo? Então, antes da gente pensar lá na matemática do negócio, temos que dar uns passinhos atrás aqui e pensar, mas o que é esse incentivo? Ou o que é esse indicador? E quando a gente está falando de indicador, a gente está dando uma meta ali, né? Meio que um objetivo. Então a gente tem que dar um passo atrás e pensar quais são eles. E para te ajudar aí no teu dia a dia, já que eu não estou aí na tua empresa e não conheço no detalhe, eu vou tentar te dar umas classificações para ver se você consegue identificar e te dar exemplos nossos aqui também. O primeiro deles são os incentivos de curto prazo, que são aquelas coisas que acontecem às vezes de forma inesperada. Às vezes elas nunca aconteceram, às vezes elas acontecem de vez em quando. Vou te dar um exemplo. Quando você tem produtos perecíveis, né? Vamos dizer que você tem lá um supermercado, por exemplo, né? Você tem parte dos seus produtos lá que eles estragam, né? Normal, a gente está falando de alimento. Imagina se você guardasse parte do seu orçamento lá, por exemplo, de vendas, né, de ação de marketing, no caso do supermercado, para falar para os seus funcionários, falar assim, galera, se essa semana a gente diminuir o desperdício de, sei lá, 500 quilos para 300 quilos na semana, vocês vão ganhar esse bônus. Isso não acontece sempre. Às vezes você não está com esse problema lá, que o mercado está girando bem, você comprou bem, o estoque está em dia, etc e tal, mas pode ser que isso aconteça. Então, quando isso acontecer, você está preparado para usar o seu time a favor desse objetivo. Então, esses são os de curto prazo, que acontecem em toda a empresa, tá? Aqui acontece da mesma forma. Quando a gente está falando do médio prazo, esse é o que a gente mais conhece, a gente usa aqui no G4 e que mais comumente é conhecido como as comissões, ou seja, tudo que você vender no mês eu te pago, né? Mas lembra que lá atrás a gente entendeu que o modelo não mais olha em cima de quanto você vende e eu vou te dar um percentual. A gente está falando sobre a meta. Então, a meta que eu te dei no período, e eu te dou sempre todo mês, todo trimestre, todo semestre, todo ano, você vai ganhar alguma coisa em cima dela. E aqui tem um ponto importante. Normalmente, essa métrica que a gente chama de curto prazo, ela é o objetivo principal da empresa. Então, imagina que você está num momento que o lucro é mais importante para você. Você realmente quer ter um resultado lá operacional
positivo. Você deveria buscar formas de botar isso no dia a dia do seu time e esse é o indicador mais importante. Então o que você tem que fugir na hora de pensar nesse indicador que vai estar todo dia lá no dia a dia do seu time de vendas é não deixar, por exemplo, você estar focado em trazer receita para a empresa e o seu time está focado em número de vendas. São coisas, às vezes, que não coexistem, certo? Então, quando a gente está falando que a empresa tem um grande objetivo, eu quero faturar X milhões esse ano, e o time de vendas tem uma meta lá de, por exemplo, eu quero gerar X de caixa, nem sempre essas coisas vão convergir, certo? Então, esse aqui é o indicador mais importante. E, por último, os indicadores de longo prazo. Galera, vamos lá. Pensa assim comigo. Um vendedor está com você há 3 anos, te ajudou a fazer muita coisa, por isso que ele está esse tempo todo, te entrega resultado, é alinhado com a sua cultura, e aí você começa a crescer o time e você traz outro vendedor. Este vendedor que chegou depois, ele tem as mesmas vantagens, a mesma remuneração, o mesmo percentual, o mesmo incentivo salarial igual àquela pessoa que está há 3 anos com você. Isso não pode acontecer. Por que isso não pode? Imagina você sendo a pessoa que estava ali há 3 anos dando duro. Você fala assim, poxa, eu demorei 3 anos para conquistar tudo que eu tenho, a pessoa chegou ontem e já tem acesso a tudo isso. Por que eu deveria ficar aqui mais? E a pessoa que chegou pensa assim, nossa, que bom, eu já tenho acesso a tudo, mas, nossa, para que eu vou ficar tanto tempo nessa empresa, né? Se eu não vou ganhar nada ao longo, não vou ter nenhuma vantagem ao longo do caminho. Então, esses indicadores de longo prazo, várias empresas fazem, por exemplo, a participação no lucro, né? O PPR, ao final do ano, ao final do exercício, é uma forma de você engajar essas pessoas e elas entenderem que elas têm benefícios em ser constantes no resultado e, obviamente, constantes na dedicação à empresa, certo? O que a gente fez aqui? A gente começou a entender indicadores. Vamos dar um passo em frente, agora a gente vai começar a desenhar o modelo. Então você entendeu os indicadores, vamos dizer que eu e você vimos que na sua empresa receita é o mais importante para este momento. A gente vai fazer o seguinte, a primeira é a transformação. Vamos parar de olhar percentual em cima dessa receita para remunerar o nosso time e vamos olhar para a meta, uma vez que a meta está definida, tá? Como que a gente faz para fazer uma proposta para esse vendedor? Funciona desta forma aqui. Vejam que lá no começo do exercício aqui, tem o que chama de OTE, que é o nome deste modelo. Chama On Target Earning, que é um nome bonito para quanto você ganha se você chegar na meta, ok? Então, bota isso aí na sua cabeça. Quando eu vou fazer uma proposta para um vendedor dentro desse modelo, eu falo assim, meu amigo, você vai ganhar R$10 mil de OTE. Estes R$10 mil vão estar divididos em R$5 mil de fixo, assim como segue o exemplo, né? Só seguir as flechinhas ali, e 5 mil de variável. Opa, lembra lá que a gente falou aquele variável que não é percentual? Começa a ver aqui. Este seu variável, ou seja, eu vou te dar uma meta e nós vamos ver quanto você atinge para eu pagar em cima do seu variável, ele pode, por exemplo, eu particularmente recomendo você começar com um indicador, mas você pode colocar mais que um indicador. No caso do exemplo, nós temos 2 indicadores. Nós temos receita total, que engloba tudo que você vender, mas a gente também pega 20% aqui para a receita de um produto específico, porque eventualmente eu quero desovar estoque, eu quero um produto novo que eu quero colocar mais rápido no mercado, ou seja, 80% da remuneração da pessoa variável está de acordo com tudo que ele vende e 20% em cima do que ele vende daquele produto específico, certo? Por que a gente, por exemplo, turma, agregou esse tipo de modelo ao G4? A primeira coisa, a gente tem, e aí eu especialmente, eu tenho um problema quando você dá mais que uma meta para a pessoa. Sabe aquele papo de meta, super meta, hiper meta? Pois é, eu sempre acredito que você tem que dar um objetivo. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que a gente quer que o time continue incentivado, né? Motivado para, mesmo depois de bater a meta, continuar faturando. Então o que a gente faz? Eu vou lá e dou uma super meta e um bônus a mais. Neste modelo me permite fazer esses incentivos da pessoa continuar vendendo, e eu já te explico aqui como que isso acontece, e sem dar mais que uma meta, né? Então eu tenho um número ali, a gente faz um plano em cima dele, bate, continua por incentivo. Então eu não perco esse efeito de continuar vendendo depois da meta. O segundo, você pode também ser flexível, turma. É muito comum, por exemplo, vamos pensar você, bota a carapuça de vendedor. Vamos dizer que você ganha 10% de tudo que vende. Seu salário é só variável, você ganha 10% em cima de tudo que vende. No mês que vende 10 mil, você ganha R$1.000. No mês que você vende 100 mil, você ganha R$10 mil. E é uma diferença gritante desses dois. E às vezes
Você não vendeu 10 mil reais naquele mês porque você quis, é porque é sazonal. Talvez naquela época esse resultado é mais difícil, inclusive, de alcançar do que os outros 100. Por exemplo, varejo, né? Você tem Dia das Mães, você tem Black Friday, você tem Natal. Esses movimentos tudo aumentam, né, a chance de vender. Não quer dizer que garanta, mas aumenta as chances. Quando a gente está falando no mês normal, por exemplo, na mesma linha, sei lá, agosto, apesar de ter o Dia dos Pais, mas vamos pegar aqui setembro. Pô, setembro tem feriados, é meio estranho. A pessoa vai ganhar muito menos. Essa oscilação é um problema grande, inclusive de reter pessoas. Então, você não vai ter esse tipo de problema. Como está atrelado à meta, você pode mudar a meta ao longo destes meses, certo? E, obviamente, como eu disse ali no exemplo, você pode ter mais que um critério. Vai que, dado o seu negócio é importante ter mais um critério, você vai poder colocar, nesse caso do exemplo, tem receita total e receita de um produto, ok? Antes de te mostrar o cálculo, vamos voltar no conceito. Dei uma meta para a pessoa, terminou aquele período, vou usar um mês para ficar fácil a discussão aqui. Terminou aquele período, eu vi que a pessoa atingiu 88% da meta que eu coloquei. Então, este número nós temos que ter. A meta, quanto que ela atingiu. Vou dar um passo em frente. Eu pego esse 88% e consulto uma tabela como essa aqui. Como vocês podem ver, ali bem no meio, entre 86 e 99, tem um 0,7. Aquilo ali a gente chama de multiplicador. E como vocês podem ver na primeira coluna, à medida que você vai atingindo a meta, você tem um tipo de multiplicador, ele vai obviamente ficando melhor à medida que você vai atingindo mais meta, ok? Então, a gente entendeu o modelo lá, a base de cálculo, entendeu por que ele funciona assim, entendeu a importância desse tal de multiplicador, que nós vamos usar em todo o cálculo. Agora vamos juntos calcular esse negócio. Vamos voltar naquele vendedor que nós fizemos a proposta lá. A gente fez uma proposta de OTE de 10 mil reais. 5 mil reais ele já ganhou, né? É o fixo dele. Agora vamos olhar o variável. Quando a gente combinou com ele o variável, aqueles 5 mil reais restantes para os 10, a gente fez o seguinte, 80% disso é sobre a meta X, e os outros 20% disso é sobre a meta Y. Então a gente tem ali no cálculo, quando você pega os 5 mil, o 80% que equivale a 4 mil de um lado, ok? E lá do outro lado, os R$1.000 que equivalem a 20% dos 5 mil de variável, ok? Então a gente tem essas duas coisas separadas. Daqui para baixo, o racional é o mesmo. Então vamos seguir no exemplo como eu dei antes. No primeiro cenário, a pessoa atingiu 76% da sua meta. O que eu faço agora? Vou lá na tabela de multiplicadores e vejo, ó, 76 nessa linha, neste caso é 0,5. Ok, eu tenho o atingimento de meta, eu tenho um multiplicador, agora eu vou lá na minha base de variável, que nesse caso é pegar o 0,5 e multiplicar pelos 4 mil, que foi o acordo que eu fiz em cima desta parte da meta, ok? Então multiplicou, deu 2 mil de remuneração variável para esta pessoa. Eu trouxe outros dois cenários para você entender bem como que o multiplicador funciona e sobre aquele negócio de acelerador. Lembra que eu falei vender depois da meta? Por que vale a pena? Vou te explicar aqui agora. Quando a pessoa atinge 115% da meta, por exemplo, eu vou lá no multiplicador, ganha 4 mil reais. Mas olha se ela atinge 152% da meta. Quando eu voltar lá nele, eu vou ver que tudo acima de 120% eu faço vezes 2. Então a pessoa vai ganhar, neste caso, 4 mil reais vezes 2, 8 mil reais. Ou seja, meu amigo, bata sua meta. Se você passar de 120%, eu vou pegar o seu variável e vou dobrar ele. Olha o incentivo do vendedor, certo? Mas não acabou aí não. Lembra que a gente tem que calcular o outro lado também? O cálculo funciona da mesma forma. Eu dei uma meta para a pessoa, eu vou ali fazer o cálculo. Uma vez que eu veja quanto ela atingiu, eu calculo e somo os dois no final, ok? Então é importante você ver como a construção aqui é feita. Como você tem acesso ao vídeo aqui, você pode voltar, tirar dúvida, rascunhar aí, porque a matemática é bem simples, ok? Até agora foi a parte fácil, né? A gente só falou sobre dar acelerador, e a meta, e o fixo, etc e tal, variável. E se a pessoa não entregar o número combinado lá? E se ela tiver dificuldade de performar? Quando você está pensando em fazer um modelo de remuneração, é muito comum o equívoco de botar muita energia nos incentivos, nas coisas boas, e pouca energia em saber qual que é as consequências de você não estar dentro de um nível, num padrão de performance que a gente queira.
E, obviamente, isso é importante na empresa também, porque esse caso vai acontecer. Então, eu trouxe um caso nosso aqui. A gente tem 2 cenários aqui. Imagina que eu dou uma meta para a pessoa. Eu tenho um cenário onde ela atinge menos que 50% da meta, que eu já vou explicar, e outra entre 50% e 70%. São 2 formas que a gente encontrou de comunicar para um time, né? A gente está falando, no nosso caso, de um time de mais de 100 pessoas em vendas, qual que é a régua aceitável e quais são as consequências, as responsabilidades de quem não consegue ficar dentro daquilo lá. E claro, a gente ajuda a pessoa a se recuperar. Mas vamos lá, vamos seguir no modelo que eu vou te explicar mais fácil. Primeira coisa, se a pessoa atinge menos que 50% da meta, a gente tem o que a gente chama de red flag. Esse modelo, a gente chama de flags, ele não tem um nome assim, mas é um modelo de flags. Ou seja, quando a pessoa, neste caso, atinge menos que 50% da meta dela, ok? No nosso caso, no mês, ok? A gente vai dar 1 mês para ela se recuperar. O que significa se recuperar? Atingir pelo menos 85% da meta no próximo mês. Então, de novo, aqui a gente está dando um recado claro. Olha, você está muito abaixo da performance num nível grave. Então, nós temos 30 dias para juntos trabalharmos e recuperar o seu resultado. Isso a gente chama aqui de red flag. A gente também tem uma intermediária entre o aceitável e o muito ruim, que é a yellow flag. Aqui nada mais é que, se você atinge entre 50% e 70% da sua meta, você entra nesse processo de yellow flag diferente do anterior. Você aqui tem 2 meses para se recuperar, certo? Mas, John, 1 mês só? Como assim? O meu produto demora 3 meses para ser vendido. Essa aqui é uma pergunta constante dos alunos. Por que eu uso 1 mês? Porque os meus produtos aqui, em média, levam em torno de 12 a 18 dias para ser vendido. A pessoa tem tempo de recuperar o resultado. Se você aí tem um ciclo mais longo e quer aplicar esse tipo de modelo, você deveria levar em consideração sim qual o tempo médio entre a primeira conversa e a venda de um produto, e aí adequar esses modelos a estes tempos, especialmente o processo de recuperação, certo? Então, pensamos nos incentivos, a gente tem que pensar nas responsabilidades também, nada mais justo no modelo, ok? Vamos seguir em frente aqui. A gente falou lá no começo que dinheiro tinha que resolver, né? Aparentemente a gente fez isso agora, o modelo funciona, ele está incentivando na direção correta. Mas hoje em dia, se fosse só dinheiro, seria muito fácil criar um bom time, um time engajado. Então, apesar de sim a prioridade de um time de vendas ser comumente dinheiro, também tem as outras coisas, o pertencimento, as experiências. E querendo ou não, você aceite ou não, você goste ou não, nós como empresários, a gente tem que construir sim um ambiente onde as pessoas queiram estar. Porque se nós não fizermos isso, e é super difícil fazer, porque a gente está falando de trabalho aqui, talvez um concorrente, um competidor o faça e roube um talento seu, e a sua empresa basicamente é feita de gente, né? Então a gente tem que cuidar desse ativo sim, talvez um dos ativos mais importantes do negócio. Então, já que isso é uma realidade, uma das coisas que que essas empresas grandes fazem, são esses movimentos para engajar o time, especialmente premiações diferentes. A gente aqui no G4 tem, a gente dá computador às vezes, dá relógio, dá bônus em dinheiro a mais, paga experiências pra galera, a gente já levou parte do time em parque de diversões, foi super legal, ou seja, dar experiências para eles das mais variadas, para que eles valorizem também e saibam que, como a gente sabe que não é comum as empresas fazerem isso, eles vêm e falam assim, só aqui no G4, por exemplo, que isso tem, só na empresa X que isso tem, na outra eu não vou encontrar isso. Porque um ponto super importante, às vezes a pessoa ela valoriza em graus diferentes, coisas diferentes. Então tem gente que, por exemplo, poder ir almoçar com você, que é dona do negócio, vai ser uma experiência incrível. Tem outras pessoas que vão gostar mais de ganhar um computador, por exemplo, certo? Então, tentem sempre ser lúdicos, criar novos movimentos para o time. Aí no slide você está vendo, por exemplo, uma brincadeira que a gente faz de roleta. Quem bate as metas do dia ali, a gente gira a roleta e tem vários prêmios, desde prêmios brincadeira, como dar um abraço em alguém, você vai dar um abraço em tal pessoa, até prêmios legais, como barril de cerveja, chocolate, um monte de outras coisas que a galera, no meu caso aqui, a minha galera gosta, certo? Então, trazer o pertencimento deles, incentivos totalmente diferentes e marcar também a história deles, certo? E o que permeia tudo isso, né? O que acaba construindo tudo isso no dia a dia? A matemática, o indicador, as premiações, elas são sim um pilar fundamental de incentivo do time, certo?
os combinados lá de meta, modelo de flag também. Mas no fim do dia, o comportamento é drivado também pelos acordos de comportamento que são feitos. E aí, aquela velha história que está super nova agora, né, super em alta, falar sobre cultura. A cultura nada mais é que os comportamentos que a gente espera e aqueles que a gente não espera do nosso time. O G4 e várias das empresas que você eventualmente pode admirar trabalham isso muito bem. Você já ouviu falar assim, olha, aquelas pessoas daquela empresa são sempre assim, são sempre assado. Isso é cultura, a empresa traz aquilo para o dia a dia. E o jeito mais simples de você entender isso é você, na hora que você não estiver lá numa discussão ou numa tomada de decisão, o seu time vai tomar uma decisão com as mesmas premissas que você tomaria. Isso é ser o chefe invisível. Você não está lá, não está olhando, mas pelo menos as pessoas podem pensar de formas diferentes. Mas os valores ali, as regras estão muito claros para todos que estão ali. Um dos exemplos que o G4 tem, por exemplo, que é muito positivo, que é normal acontecer numa empresa é, poxa, a gente queria fazer aquilo, queria que a empresa fizesse aquilo, mas às vezes acatar esse desejo do time prejudica o resultado ou a experiência com a empresa. O que a gente define no nosso código de cultura, por exemplo? Time, a gente sempre vai tentar alinhar os vetores para que todo mundo ganhe, né? Que seja bom para todo mundo. Esse é o nosso papel. Mas, se em algum momento a gente tiver que tomar uma decisão, a gente vai ter lá o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o time e o que é melhor para o indivíduo. A nossa prioridade é essa: empresa, time e indivíduo. E comunicar isso ajuda para que o time entenda também as decisões que são tomadas, os movimentos que são feitos. Então esse é um grande exemplo de cultura e eu vou te dar uma dica sobre cultura aqui. É também importante que você diga o que você não espera do time. Então eu não quero que vocês façam isso, eu não acho que isso é um comportamento aceitável. Então deixa claro não só o que você quer, mas também o que você não quer, para que eles consigam trabalhar no dia a dia sem precisar, por exemplo, perguntar para você, ok? E bom, essa aqui a galera é muito criativa aqui, né? Só para você fazer uma reflexão depois de tudo que eu falei, imagino que você deve estar pensando assim, nossa, mas por onde eu começo? Eu faço tudo na minha empresa. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma de que você é o oxigênio da sua empresa. O que acontece se a gente não tem oxigênio? A gente morre. Então, possivelmente você seja o oxigênio do seu negócio. A forma como a gente representa é você lá como um bombeiro apagando aqueles vários incêndios. Eu não vou dizer que isso vai acabar na sua vida, não. É um longo caminho até isso acabar, mas com certeza isso é um delimitador do seu sucesso. Quanto mais problemas desse você resolve, mais força, mais energia, mais tempo, mais capacidade de crescimento e avanço da sua empresa você tem. Então você tem que parar, eventualmente, de ser o bombeiro do seu negócio, tem que parar de ser o oxigênio do seu negócio, você começa a ser a estrada, você começa a ser o impulsionador do seu business. E é isso, galera, que a gente trata aqui na G4 Traction. A gente está falando de 30 horas de conteúdo, a gente passa por todas as áreas do negócio: cultura, gestão, vendas, marketing, retenção do cliente, finanças, AI para você botar no seu negócio. Ou seja, a gente fez um programa presencial completo com 30 horas de conteúdo para que você consiga viver todas as áreas da sua empresa, se munir de ferramentas e conseguir mover o ponteiro da sua empresa no dia seguinte. A gente está falando sobre 3 dias de conteúdo, 3 dias de vivência com o G4 e com os mentores ali. A gente também está falando de mais de 70 ferramentas, turma. E quando a gente está falando ferramentas, sabe aquela ferramenta, sabe o martelo? Quando você tem um prego e não tem um martelo, é difícil com a mão, né? Então, a grande ferramenta que é um martelo num caso desse. As ferramentas, né? Todo o aparato que a gente te dá é o mesmo efeito do martelo, só que dentro do seu negócio. Como contratar, como fazer o onboard, né, os primeiros dias de alguém, como fazer o comissionamento, como esse conteúdo que você acabou de ver, e tantos outros que vão te ajudar a destravar coisas do dia a dia do seu negócio, seja agora, seja ali para frente. E, obviamente, um network. A gente está falando de mais de 100 empresários reunidos 3 dias discutindo negócio, discutindo estratégia, discutindo os erros do passado, trocando informação, gerando muito networking em negócios. E, obviamente, quem vai estar lá com você não é aquelas pessoas que, eu vi um dia no livro como faz. Não, são pessoas que não só
conhecem o que eles estão falando, que vivem o que eles estão falando também. Então todos os mentores da Traction estão ativamente no mercado lidando com aqueles problemas ou lidaram recentemente no seu dia a dia. Só para você ter uma ideia, talvez o seu caso seja o caso da Elisa da Fazenda Maravilha aqui. Eram várias dificuldades e depois do G4 ela não só aumentou o faturamento, mas como o time dela cresceu também, ou seja, ela ganhou mais capacidade de entrega. Um outro exemplo é a turma da Ecoflame aqui, o Rubens e o Matheus, né? Não sei, talvez você até conheça a Ecoflame, super famosa, os meninos também. Aumentaram muito o time porque o resultado cresceu de 10 para mais de 60 milhões de reais no faturamento anual. O Dani, por exemplo, nosso grande amigo aqui, uma indústria, galera, de suplemento, faturava 50 milhões de reais antes do G4, agora fatura mais de 100 milhões de reais por ano usando as ferramentas. Ele é a mesma pessoa, só que hoje com muito mais ferramentas para aplicar no negócio dele. Então, além da turma que eu mostrei, eu poderia passar vários minutos desse tempo que eu tenho com você aqui te mostrando casos como esse aqui. Então, se você está trancado em algum desafio, eventualmente tem desafios que você nem sabe que você vai ter ali na frente, que você não está preparado ainda, pode ser o Traction, o nosso programa, as nossas ferramentas, o nosso conhecimento que vai te ajudar a destravar e acelerar esse resultado, certo? Todas as empresas que eu estou mostrando para vocês aqui não tem nada especial, são empresas normais com desafios assim como a sua. Então se você aí quer ter aula comigo, com outros mentores que vivem ativamente marketing, vendas, retenção de clientes, gestão, produto, cultura, se esse tipo de conteúdo, esse tipo de ambiente e conversa é o que você acredita que vai levar o seu negócio para o próximo nível, para você parar de apagar incêndio e progredir no seu negócio, vou deixar um botão aqui embaixo para você clicar e eu te vejo aqui na próxima G4 Traction.